Olá, tudo bem? Professor José Ricardo aqui em mais um vídeo de Química, começando agora o tema ligações químicas. Dentro desse tema ligações químicas, a gente vai falar de 3 tipos de ligações básicas a partir de uma abordagem aí comum no nível médio, né? Só que não dá para falar em ligações químicas sem falar de teoria do octeto, que é um termo mais adequado do que o outro que a gente fala de regra do octeto, porque é uma regra com muitas exceções. Então eu prefiro esse termo aqui, teoria do octeto, mas você vai encontrar também como regra do octeto. De onde surgiu isso? Por que a gente tem essa regra, né? Vem dessa pergunta aqui, né? Por que a maioria dos átomos encontrados na natureza estão unidos a outros e não isolados? Na natureza, a maioria dos átomos existentes não encontram-se isolados, e sim ligados a outros átomos. Por que será? Então, dentro da ideia aí de responder essa pergunta ao longo do tempo, os químicos se depararam com uma família específica e especial da tabela periódica. Família que tem o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio, e agora tem mais um aqui, o ganesônio, sintetizado recentemente aí em laboratórios pelo mundo. Tá? Num laboratório específico, eu não sei qual agora. Vamos lá, então. Hélio termina em um S2. Ele só tem 2 elétrons, termina em um S2. Beleza. Agora, se eu olhar neônio, ele termina S2P6. Argônio, S2P6. Criptônio, S2P6. No 4S2, 4P6, né? O xenônio, no 5S2, 5P6. O 5 aqui, né, é a última camada do xenônio. E olha aqui o radônio, 6S2, 6P6. Tá? Se a gente for para a linha 7, vai terminar em 7S2, 7P6. O que tudo isso aqui tem em comum? Né? Tirando o hélio, que só tem 2. Todos os outros na última camada, S2P6, S2P6, S2P6. Se a gente contar, 2 mais 6 dá 8. Então tem 8 elétrons na última camada. Curiosamente, esses carinhas aqui que tem 8 elétrons na última camada e mais o hélio, que tem 2 elétrons na última camada, são os únicos elementos que se encontram sozinhos na natureza. Eles não precisam se ligar a nenhum outro átomo para existir. Eles existem lá, simplesmente. Lindos, bonitos, faceiros, sem precisar ligar com ninguém. Esses são os gases nobres, né? Gases porque eles são gasosos, e o nobre vem dessa ideia de que na natureza eles não estão ligados a outros átomos. Eu até consigo, em laboratório, fazer compostos aqui de xenônio, por exemplo, de neônio, tá? Mas na natureza não, na natureza eles ficam de boas ali, sozinhos. E aí foi um primeiro modelo para tentar explicar por que os outros átomos se ligam, né? E aí surge então a tal da regra do octeto. Porque, tirando o hélio, todos os outros têm 8 elétrons na última camada. Então, qual que é a regra ou a teoria do octeto? Um átomo atinge a estabilidade quando possui 8 elétrons em sua camada de valência, que é a última camada, a camada mais externa. Tá? Há exceções? Várias. E uma primeira visão é que, se a espécie possui apenas um nível de energia, ali o hidrogênio, que tem 1, né? Ou até o lítio, que tem 2, mas ele tem 1 elétron no seu último nível, é mais fácil ele perder esse 1 e ficar com 2 para se parecer com o hélio. Então, tem átomos pequenininhos que podem ser estáveis com 2 elétrons. Então, ter 8 ou 2 elétrons seria uma tendência, né? Nessa regra ou teoria do octeto. Tá? Mas existem exceções. Tá? Vamos lá, então, dar uma olhadinha aqui em exemplos, tá? Vamos pegar o sódio, número atômico 11. Se eu fizer a distribuição eletrônica para ele, no primeiro período, né, ele tem 2 elétrons, do 1s2. No segundo período, ele tem 8 elétrons, 2 com 6. O 2s2, 2p6, ambos estão no período 2. E o terceiro período, que é a camada mais externa, a camada de valência, ele tem 3s1. Então, o que seria mais fácil aqui para o sódio? Tentar completar 8 elétrons aqui, completando no 3s2, 3p6? Ou será que se ele perder esse 3s1, já resolve para ele? Já resolve. Se ele perder esse 3s1 aqui, ó, ele vai ficar com 8.
porque ele perdeu a última camada dele, que tinha só um. Então foi mais fácil perder um do que ganhar 7, né? Então ele perde um e fica com os 8 que tem antes. É uma tendência do sódio, então, perder esse elétron e virar o íon sódio mais, cátion sódio, né? E isso é uma tendência de todo metal. O metal, os metais, têm tendência de perder elétrons e virarem cátions. Por que eles têm a tendência de perder elétrons? Porque na última camada eles têm poucos elétrons, 1, 2, 3 elétrons na camada de valência. Então é mais fácil ele perder esses elétrons do que ir ganhando elétrons para chegar no 8 na camada original dele. Então eles preferem perder do que ganhar, tá? E aí, o preferir, obviamente, não é algo sentimental, né? É tudo questão energética. Então, energeticamente, é mais fácil o átomo de metal perder elétron do que ganhar elétron. E isso aí tem a ver também com aquelas propriedades periódicas que a gente já viu em vídeos, né? Então, metais têm a tendência de perder elétrons porque eles não gostam tanto dos elétrons assim. No núcleo deles não tem tanta força para segurar esses elétrons, então ele deixa aí e fica estável. Alguns deles, né, atingem aqui a estabilidade com 8 elétrons na camada de valência, tá? Perdendo seus elétrons. Tudo bem? Vamos para outro exemplo agora. O enxofre tem número atômico 16. Se eu fizer a distribuição eletrônica, dá desse jeito aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Primeiro período dele, segundo período, terceiro período, né, terceiro nível de energia. Então, esta aqui é a camada de valência, que é onde vai ganhar ou perder elétrons para atingir a estabilidade com 8 elétrons. Se ele tem 6 aqui, ó, 2 com 4, 6. 6 elétrons na última camada. Será que ele vai ter a tendência do sódio de perder esses 6 que ele tem aqui para ficar com os 8 que tem no anterior? Não. Aqui nesse caso é mais fácil ele ganhar 2 aqui nesse P4 para virar P6. Porque se esse P4 vira P6, dá 2 mais 6, 8. Então, ao invés dele perder 6, ele ganha 2. E como ele ganha 2, ele deixa de ser o átomo de enxofre e passa, né, a ter 8 elétrons e ser o íon do enxofre com 2 cargas negativas, que a gente chama ele de sulfeto. Então, o enxofre que recebeu 2 elétrons passa a ter 8 na sua camada de valência, fica estável, portanto, e vira o íon sulfeto, o ânion sulfeto. E depois a gente vai ver, né, nas ligações químicas, isso aqui vai acontecer desse jeito aqui, ele vai fazer uma ligação química a partir daí. Então, ele não vai estar sozinho, ele não vai ganhar esses elétrons e ficar sozinho, bonitinho, como os gases nobres. Não. Para ele ganhar esses elétrons aí, ele vai ter que fazer isso por meio de uma ligação química. Então, ele só consegue isso se ele conseguir depois se juntar, se conectar de alguma forma a outro átomo, para aí sim esses dois juntos, 2 ou mais, né, juntos, e adquirirem a estabilidade formando um composto, né, com 2 ou mais átomos. Tá? Essa questão aqui, né, de ter 6 elétrons e ao invés de perder 6 ganhar 2, é uma tendência dos ametais. Os ametais costumam ter mais elétrons na sua camada de valência, ali no S e no P, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência. Então é mais fácil eles ganharem elétrons do que perderem elétrons. Então, uma tendência geral dos ametais em ganharem elétrons e com isso eles vão se tornar ânions, que é esse átomo aqui com carga negativa. Beleza? E aí ele segue então a regra do octeto, chega a 8 elétrons. Beleza? Essa é a essência da regra do octeto. E ela vai direcionar para a gente, né, a análise que nós faremos basicamente aqui das ligações químicas, tá? A ligação iônica, que ocorre por meio da transferência de elétrons, buscando esse octeto, vai ser a nossa abordagem, que acontece geralmente entre elementos de metal e ametais e o hidrogênio aqui junto dos ametais. A ligação covalente, como a gente vai ver, também na ideia da teoria do octeto. Só que não acontece com transferência de elétrons, ninguém perde, ninguém ganha. Há uma coisa que a gente chama de compartilhamento de elétrons ou compartilhamento de pares de elétrons.
E esta ligação costuma ocorrer entre hidrogênio e ametal e hidrogênio e ametal. Então, hidrogênios e ametais entre si tendem a se ligar de forma covalente. A ligação metálica já é um tipo de ligação que não é explicada pela teoria do octeto. Os átomos aqui não se ligam para atingir 8, né? Uma explicação diferente aqui para a ligação metálica que não está relacionada com a teoria do octeto. Tá? Mas ligação iônica e ligação covalente a gente consegue aproximar aí com essa teoria. E a ligação metálica, em princípio, ocorre entre metais, embora a gente possa até ter não metais, né, ametais ali fazendo parte de um composto que tem ligação metálica, tá? Então, nos próximos vídeos serão aí falando sobre cada um desses tipos de ligação, beleza? Mas, por hoje, nesse vídeo, é só isso. Por hoje é só, pessoal. Vou dando um pouquinho aqui a minha tela final. Vamos, então, nos despedindo. Agradeço pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.